Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Bullycast, nosso primeiro episódio. Esse planejamento que foi feito, teve o intuito de trazer para vocês, tirar dúvidas, a gente conversar um pouco mais abertamente, de uma forma muito leve, trazendo muito conhecimento, aí para a galera que gosta da harmonização, gosta da estética, quer entender um pouquinho sobre autoestima. Então, a gente vai fazer uma rodinha de conversa aí, trocar conhecimento. Vamos sempre estar trazendo convidados diferentes, Eu estou muito, muito feliz em poder iniciar esse projeto junto com vocês. Vai agregar muito valor aí para os nossos pacientes, para os nossos futuros pacientes. Hoje nós temos um tema muito interessante. Eu estou aqui com um convidado muito especial, quero apresentar para vocês. O Diego, ele é representante de injetáveis da Crismed. Ele é palestrante, ele é treinador de pessoas. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Como você está? Tudo jóia, graças a Deus, você? Bem também. Então, gente, o nosso tema hoje é como treinar pessoas. Diego, me fala aqui, o que você achou desse tema quando eu lancei ele para você? Eu particularmente gostei demais mesmo. Eu acredito que mudar a mentalidade é a primeira forma que nós temos de garantir um futuro, De garantir um futuro, seja ele profissional ou seja ele emocional também. Então, quando nós conseguimos ter essa capacidade de gerenciar nossas emoções, isso se dá por meio de treinamento, nós conseguimos conquistar aquilo que é o nosso sonho. Então, acredito que vai ser um tema muito bom. Gente, olha, prestem bastante atenção no que o Diego vai falar para vocês. Se tem um cara que domina a fala, entende do assunto, é esse aqui. Diego fez parte do meu desenvolvimento, do meu trabalho, do meu crescimento profissional, até porque isso é uma coisa que eu fiz para aprender muito com ele, todos os momentos que ele me ensinou. A gente vai começar agora. Vamos lá. Primeira pergunta. Gente, a primeira pergunta é: a autoestima está cada vez mais em alta, como vocês sabem. No seu caso, você acredita que como treinador de pessoas, você pode ajudar a desenvolver esse lado também na autoestima? Sim, acredito. Eu comecei, na verdade, minha infância eu trabalhava como preparador de competição, Então eu lidei com muitos pilotos. Saí daí e fiz faculdade de educação física. Então na educação física eu aprendi a trabalhar o físico das pessoas. Depois disso eu fiz psicanálise, parecia que eu queria abordar todos os âmbitos das pessoas, Mas em todos esses momentos, o que eu mais percebi, que as pessoas têm primeiramente uma carência de identidade, e em segunda parte, elas começam a procurar subterfúgios para tentar ser alguém. E quando você passa por esse entendimento de treinar pessoas, quando você passa por essa fase de se conhecer e se aperfeiçoar, você consegue identificar quem você é, o que você quer e para onde você está indo. E sem essas três coisas, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Então, o desenvolver pessoas, o treinar pessoas, possibilita isso. E o que eu acredito mesmo? Que quando isso é feito de maneira efetiva e sistêmica, ninguém fica sem chegar aos seus objetivos, a concretizar os seus sonhos. Então, sem dúvida nenhuma, treinar e capacitar é a melhor forma de chegar a algum lugar. E as pessoas, quando buscam isso, elas já estão 50% na frente de qualquer outra pessoa. Isso se correlaciona muito na questão da autoestima, Tá tudo interligado, porque se a pessoa, ela se conhece, se entende, sabe de onde vem, sabe para onde vai, ela vai conquistar com mais facilidade aquele objetivo, não é isso? Acaba tendo uma real, entende o real valor de si mesmo. Eu acho que isso é fundamental. Não se vende barato, nem está orgulhoso, porque ela entende exatamente como ela é, Então eu acredito que isso afeta demais a autoestima. Hoje, então, como que você enxerga o mercado da estética no que compete a profissionais qualificados, seja na execução de quem vende esses produtos? Luana, eu acho que isso é o fundamental. Vez por outra, eu uso esse exemplo com alguns clientes meus, Se você tiver que tratar uma doença muito grave de um parente seu, de alguém que você ama, você vai procurar qualquer profissional ou você vai procurar alguém qualificado? E essa qualificação, ela é fundamental para que você tenha, primeiramente, uma segurança. Quando as pessoas elas buscam essa mudança, buscam, por exemplo, mudar algo estético, seja para autoestima, seja para resolver alguma questão interior, ou seja para simplesmente evitar as questões do tempo, elas muitas vezes elas têm a ideia de ir,
mas acaba ficando presa numa mentalidade que não quer, às vezes, procurar o que tem um custo mais elevado e se submete a qualquer tipo de profissional. Então, quanto mais inteligência as pessoas tiverem, né, a palavra bem é essa, quanto mais sabedoria no procurar um profissional e procurar um profissional cada vez mais capacitado, conferir o trabalho dele, conferir o que ele faz, mais segura ela vai ficar consigo mesma, mais segura ela vai ficar com os procedimentos que ela quer fazer e mais segura ela vai ficar também em ouvir as suas orientações, porque afinal de contas, você ou profissionais capacitados é quem são os profissionais. Então, se ele já tem essa bagagem, já tem essa expertise, nada mais eficiente do que você expor os seus sonhos e passar ali pelos procedimentos da maneira que vocês, os profissionais experientes, têm para poder trabalhar para o desenvolvimento daquilo que é o sonho dela. É uma pergunta muito bacana, porque a gente tem que levar em consideração essa realmente qualificação do profissional, né? Porque hoje, como a gente tem muita facilidade no mercado, né? A gente está muito aberto a todo mundo, a gente também enxerga um pouco dessa dificuldade. Muita gente quer muito, mas está entregando pouco, principalmente em questão de qualidade, não é? Sim. E é uma pergunta bacana também, justamente para que a gente entenda, né, essa questão de como avaliar esse profissional. Como que a gente vai entender se ele realmente tem conhecimento, se ele está entregando conteúdo, como que a gente vai entender se ele realmente vai sanar aquela dor, né, que na verdade a gente tem dores. Né? Então, quando a gente precisa ir atrás de alguém que seja um profissional, a gente está com uma dor, a gente está com uma dificuldade. Né? Então, realmente, essa parte de qualificação é muito importante, mas também é muito importante que a gente consiga enxergar essa qualificação no profissional. Eu acho que é uma via de mão dupla você ter a sinergia, mas também ter o espírito crítico de conversar com o profissional, às vezes perguntar o que produto usa, às vezes está fazendo essa listagem, essa checagem, está conhecendo no Instagram os trabalhos já prévios, e poder fazer para que se sinta seguro, né? Então, o importante quando você vai fazer um procedimento, quando você escolhe alguém para fazer, é se sentir seguro. E é por isso que eu acho tão eficiente esse seu trabalho, porque você não está levando somente conhecimento para as pessoas que têm a possibilidade de ser seus clientes, mas sim está prestando um serviço para toda uma comunidade. Porque eu estou do lado de cá, né, do lado de quem trabalha com os produtos, às vezes eu vejo como existe gente doida nesse mundo. Existe tanto profissionais quanto clientes. Então tem clientes que procuram o mais barato em qualquer lugar. E assim, é fato, não vai ter a mesma qualidade. Não vai ter. Então, se o cliente fosse um pouco mais crítico, profissionais de excelência só teriam profissionais de excelência, assim como você. Já aproveitando o gancho também dessa questão que você falou de materiais, no seu caso, você é representante, você atende uma gama, né, de marcas diferentes. Você acha que a gente tem que focar muito no produto ou a gente tem que focar muito na qualidade do que a gente sabe fazer e aprender a trabalhar com tudo aquilo que você entrega? Eu acredito, Luana, que existam duas vertentes. Como assim? Existem sim alguns produtos que eles não são bons. Como é que eu sei quais produtos não são bons? Geralmente os que são falsificados, os que não têm uma procedência. Os produtos que você não consegue rastrear e saber da segurança dele. No demais, existem muitos produtos. E aí cada produto ele vai ter a sua característica, e aí ela depende muito. As características dos produtos vai depender muito do profissional e da pessoa. Por exemplo, eu respondo isso todos os dias. Qual toxina é melhor, por exemplo? Sim, não existe uma toxina melhor. Existe a toxina que você gosta de trabalhar e existe a toxina que seu paciente precisa. Porque eu acredito que você, por exemplo, né, aí eu vou estar usando do nosso histórico de vendedor e cliente. Você sempre procurou os melhores produtos para cada procedimento. É muito diferente do que algumas pessoas fazem. Algumas pessoas procuram o melhor preço e fazem todos os procedimentos com aquele produto. Isso não é o ideal, porque cada ser humano é individual. Então é preciso confiar naquele que está fazendo o seu procedimento.
ele entende você, ele entende das características do produto, e se às vezes ele faz uma substituição, não é por fins comerciais, por fins econômicos. Muitas vezes é exatamente para atingir o resultado, o objetivo do seu cliente. Então, eu acho que precisa haver essa via de mão dupla, né? Você confiar, né, no profissional e saber, cara, ele não quer só seu dinheiro, ele quer que você fique bonito, ele quer que você tenha o seu resultado, porque é isso que traz mais engajamento no seu procedimento. Então, assim, resumindo mesmo, não existe produto muito bom ou muito ruim, existem características diferentes, e se o profissional estiver antenado para isso, e o cliente deixar o profissional exercer aquilo que ele sabe, o resultado vai ser excelente. Não, é muito bacana você pontuar aí a questão de cliente, né, e profissional. E muitas vezes, principalmente lá quando eu saí da pós, quando eu estava tentando entender, porque quando a gente estuda, a gente está muito inserido na técnica, né? A gente está ali aprendendo técnica. E é muito difícil um professor vir te ensinar sobre marcas, a não ser que ele seja representado por marcas. Então, quando eu te conheci, você começou a me ensinar a entender sobre as marcas. Por que isso funciona, o que isso dá de resultado. Claro que você tem uma cartela muito grande, você aprende várias marcas diferentes. Mas essa marca aqui vai te ajudar com isso, essa marca aqui vai te ajudar com aquilo. Então, eu entendia a dor do meu paciente, entendi o que ele precisava, e você, entendedor do que você estava entregando, me instruía, falava assim, olha, isso vai te dar resultado assim, isso vai te dar resultado assado. E isso, para mim, eu falo que foi um fator muito importante de desenvolvimento no meu trabalho. Ter uma pessoa que me ensinasse a entender sobre aquele produto, né? De uma forma única, de uma forma diferente, para eu conseguir entregar aquele resultado que eu estava buscando. Sim, é exatamente o que eu gosto demais no meu trabalho, por exemplo. É poder dar esse suporte, é poder trabalhar em conjunto com o profissional. Participar do desenvolvimento, participar do crescimento. Porque, como você falou, você está ali na pós, você vai estar usando uma marca. Mas existem várias marcas. Então, você sai para o mercado e tem que estar pronta para atender todo tipo de gente. E o objetivo é o resultado, e você ter essa facilidade, ter essa expertise de experimentar e conhecer. É por isso que nós da Crismetic, por exemplo, nós gostamos muito de fazer workshops. Então, tem um produto novo no mercado, nós trazemos o profissional, ensinamos sobre o produto, mostramos como funciona, ele pratica, porque daí, quando ele já vai entender aquele procedimento na prática, com a vivência, e quando ele vai para o consultório, ele não é o primeiro contato. Então, aquilo, acredito que seja uma maneira muito efetiva de poder estar contribuindo para que no ramo da estética haja sempre profissionais prontos para fazer o que for preciso. Sem dúvida. Sim, você sabe extrair o melhor dele, né? Diego, uma coisa assim que eu queria que você contasse pra gente, já que você treina as pessoas. Você acha que o sucesso ele pode ser treinado? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o sucesso, Luana, ele está pautado em características e em pilares. Se você for fazer qualquer busca, pode ser na internet mesmo, pega o perfil de pessoas que você considera de sucesso. Você vai ver que muitos procedimentos, muitos dos pensamentos são coerentes, eles pensam a mesma coisa. Vou dar um exemplo, Você não vai encontrar nenhuma pessoa que você considera de sucesso dizendo para você, não, foi tudo tranquilo, eu cheguei aqui porque eu sou bom. Não, você vai ver que tem um histórico de luta, um histórico de passar pressão. O suportar pressão é uma característica muito natural das pessoas de sucesso. Então, quando eu vejo isso, eu consigo entender, cara, pode ser treinado. Se pode ser treinado, porque não pode ser para mim. Eu gosto muito, eu cresci ouvindo meu pai dizer o seguinte, Diego, não existe marciano, não existe pessoa de outro planeta. Se alguém conseguiu, você consegue. E é o que eu tento inserir para minha filha, por exemplo. Filha, cara, você consegue o que você quiser. Você só precisa estar disposta a treinar. Então, o sucesso ele é completamente treinável. Mas além de ser treinado, existe também uma questão, duas vias. Eu quero, né, esse treinamento, eu quero desenvolver e eu quero sucesso. Né? A gente tem que entender aí que são degraus. Eu quero pular um gigantesco degrau, eu quero construir uma bagagem para que aquele sucesso se mantenha ali comigo depois de conquistar.
O sucesso é sempre resultado do processo. Não tem como ter sucesso sem processo. Porque, na verdade, eu gosto muito de uma frase que eu vi, estava na parede da primeira faculdade que eu fui fazer. Estava escrito assim, vida é o que acontece enquanto fazemos planos. Então, isso é muito real, porque enquanto a gente está planejando o sucesso, nós não podemos fugir do processo, porque é somente o processo que vai nos levar lá. E o processo nem sempre é fácil, nem sempre é barato, nem sempre é gostoso, mas na hora que chega lá, todo mundo fica feliz. Você acha, então, que o sucesso está ligado ao capital da pessoa e ela pode ser treinada para alguma coisa? Ou você acha que não tem uma correlação? Luana, eu acho que existe uma correlação, mas assim como tudo na vida, é como nós enxergamos essa correlação. Eu posso muitas vezes olhar para uma coisa e me vitimizar, não desenvolver, ou posso olhar para uma coisa e encarar como um processo a ser transformado, a ser mudado. Deficiências, elas não devem servir para nos parar, elas devem servir para nos ensinar como lidar com isso. Daí a gente estava até brincando antes. O TDAH e tudo mais. Então, a constatação do TDAH não é um fato de que você não vai conseguir resultados. Mas sim, cara, como é que eu posso treinar para não sofrer com isso? Então, identificar essas dificuldades. Então, respondendo a sua pergunta de maneira... Tem a ver? Tem e não. Depende de como a gente encara isso. Sim, depende de como a gente vai fazer perante aquela situação que a gente está vivendo. Muitas vezes a gente, igual eu trabalho com o Instagram, recebo perguntas frequentes diariamente. Não, mas como eu faço isso? Não, mas como eu faço aquilo? Aí você pega e fala assim, não, deixa eu parar aqui um pouquinho e olhar pelo menos no Instagram, que é uma mecânica, uma ferramenta que a gente tem de graça, né, ao nosso dispor. Aí você olha aquele Instagram e fala assim, gente, mas o que é de fato que essa pessoa está querendo? Porque quando ela está ali com a melhor ferramenta, a mais fácil de ter acesso, ela não está fazendo nada. Ela não está fazendo resultado, ela não está entregando nada naquele lugar que ela tem à disposição dela. Aí a pessoa te pergunta, será que ela quer que você fale? Que você passou por um caminho muito mais fácil, que você chegou lá, ou que as coisas foram te dadas de mão beijada, ou ela quer realmente aprender e fazer alguma coisa? Muitas vezes eu fico assim, eu sempre acho que às vezes a pessoa quer aquele caminho mais rápido, entendeu? O caminho mais fácil. Ou senão ela só quer uma desculpa para caso ela não consiga. A Luana é bonita, por isso que deu certo. Até porque beleza, a gente também compra. Compra. Estamos aqui falando sobre isso, beleza, a gente também compra. Que isso, virou um corte. Que isso, a pessoa tá especialista. Ai. Gente, vamos lá. Então, você acha que todo mundo precisa de um treinador, de um mentor para a vida, no geral? Vida pessoal, vida profissional? Eu acho assim, pode virar uma resposta meio filosófica. Deixa eu me concentrar, vou me concentrar. Porque assim, em tese não precisaria. Precisaríamos que os nossos pais fossem nossos treinadores. Mas a gente não vive essa sociedade, nós vivemos uma sociedade de pais ausentes. Então, à medida que nós entendemos que precisamos nos desenvolver, deveria ser o nosso primeiro instinto, procurar alguém para nos treinar. Mas a nossa sociedade não enxerga assim. A nossa sociedade acha que pode resolver sozinho. E aí, nessa busca de tentar resolver sozinho, nós já acabamos criando calos de orgulho muito grandes. E aí fica mais difícil. Então, eu acredito sim, todo mundo precisa ter um treinador. O ideal seria que todo mundo tivesse treinador em casa, mas é sempre importante procurar pessoas que sabem mais do que você para que você aprenda. É aquela história, né? Você prefere ser um peixe grande numa lagoa pequena ou um peixe pequeno numa lagoa grande? Então, se você está sempre andando com pessoas que fazem alguma coisa melhor do que você está sempre aprendendo. E se você não aprende todo dia, você está jogando sua vida fora. Não, e é importante sim que a gente não aprenda em casa, porque pensa comigo. Eu trabalho com injetáveis, você trabalha como treinador. A gente se complementa, você me treina e eu vou te aprender, eu vou te entregar a beleza, né, para você treinar as pessoas, elas entenderem. Pronto. Treinável. Você tem um bom ponto, já me fez mudar de ideia, tá vendo? Eu acho que os nossos pais, eles não deveriam ser nossos treinadores, não. A gente precisa de momentar. Então você precisa do seu trabalho, você precisa construir o seu ramo, eu preciso construir o meu. E a gente precisa de coisas que se complementam. Né? Porque se a gente tivesse tudo isso dentro de casa, como é que a gente ia se desenvolver? Verdade, você tem um bom ponto. Esse ecossistema de crescimento mútuo, ele é suficiente. É importante, não é? Pronto. Se você me perguntar de novo, eu já vou mudar minha resposta. Quer que eu pergunte de novo? Não precisa. Ai.
Qual é o seu posicionamento com relação ao mercado da estética, com um monte de produtos que são comercializados? Eu acredito, principalmente, até por trabalhar numa distribuidora, que isso é muito vantajoso para o mercado. Porque você tem... Sim, é vantajoso e... calma, vou chegar lá. É muito vantajoso porque você tem opções para todos os tipos de tratamento. Por que eu acredito que seja perigoso também? Porque acaba abrindo margem para aventureiros. E, infelizmente, o brasileiro ele não é preparado para isso, aparentemente, né? Por exemplo, se a gente for pegar uma cultura dos Estados Unidos, produto ruim lá não presta, ninguém compra. Aqui não, a gente compra. E a gente tenta fazer funcionar, porque nós estamos muito ligados muitas vezes no preço e não no valor. Então, eu acho que é bom, mas se fôssemos mais seletivos, seria ainda melhor. Não tornaria isso perigoso. Aí, igual você falou, o brasileiro realmente é muito aventureiro. Tanto é que a gente teve aí já situações. Vamos falar aqui uma situação rápida que foi o fenol, que foi comercializado do jeito que foi entregue a pessoas que não eram treinadas para tal. Eu, por exemplo, sou adoradora do fenol e acho incrível os resultados que ele entrega. Na minha área, eu posso trabalhar com o fenol white, que também já entrega resultados incríveis. Mas, como nós tivemos pessoas corajosas, tiveram fácil acesso, aquele material hoje é um material que a gente ainda não pode utilizar normalmente, né? Porque está aí proibido. Mas a gente sabe que dá muito resultado. Porém, acabou que tirou a vida de algumas pessoas, né? Por conta do mau uso, ou do não saber, ou dessa pessoa realmente não ser treinada na capacidade, enfim, né? E vai muito da gente poder reconhecer o quê? Isso eu ainda não sei fazer. Tá tudo bem, indica alguém, você ganha confiança do seu cliente também. Então, ou isso eu ainda não posso fazer, ou isso eu estou estudando. Às vezes a gente acha que isso é demonstrar fraqueza, mas não é. É você reconhecer uma limitação, seja ela por conhecimento, por técnica, ou por algum impeditivo legal, por exemplo, vai sempre valorizar o seu trabalho. E aí, quando você vive uma sociedade, se vivêssemos nessa sociedade, ia chegar um ponto onde as coisas seriam mais fáceis de lidar. Por exemplo, nós não teríamos que lidar com tantas proibições. Por que existe proibição? Porque se está liberado, todo mundo usa. Se todo mundo entendesse, não, tem que ser quem está capacitado, não precisaria viver assim. E mais ainda, isso que você falou, a gente ter essa consciência, ter esse entendimento, eu dou conta, eu posso, eu sou capacitada para tal fim. Um exemplo, eu estava com uma consulta com uma paciente recentemente e ela queria tratar papada. E eu tenho que ser honesta quando essa paciente vem. A gente tem muitos mecanismos para esse tratamento, né? A gente tem muitos fins para chegar a um resultado bem bacana para esse tratamento. Só que ela queria um resultado rápido, um resultado muito emergente. Eu peguei, né, com o nível da papada dela, que eu fui bem honesta com ela. Falei, olha, nesse momento eu não consigo te trazer o resultado que você quer com tanta velocidade. Mas eu conheço um doutor, assim, assado, fulano de tal, que trabalha com muito de papada. Ele é excelente, ele vai te entregar um resultado rápido. No mesmo dia você vai ver o resultado, claro que vai ter que indicar posterior, ali ao consultor. Hoje ela é paciente fixa, tipo, ela volta sempre. Por quê? Porque eu mostrei para ela que eu realmente não conseguia entregar aquele resultado naquele momento. Mas eu fui honesta, né? Eu falei, não posso, nesse momento, não significa que eu não saiba, que eu não seja treinada. Mas fui honesta e falar assim, olha, nesse momento eu não consigo te entregar isso. Eu não consigo te trazer esse resultado. Ela foi feita porque ela queria, né? Ela tinha um evento, uma viagem, não deu certo. Mas hoje é uma paciente fiel, que frequenta, que vai, que faz procedimento assim, que faz procedimento passado, e espera a resposta dos procedimentos. Porque também a gente tem que entender que algumas coisas precisam de tempo de resposta. Né? Sim. E acaba que você mostrou para ela que você se importa com ela. Você não queria só faturar em mais um procedimento. É por isso que fideliza tanto. Né? Sensacional. Eu vejo que muitos pacientes se preocupam com a qualidade do produto que eles escolhem, né? Lógico. Você diria que sobre a segurança, o que você diria sobre segurança deste mercado com relação aos produtos? Foi aquilo que a gente já começou um pouquinho. Sim, é um mercado que ele hoje em dia está sendo cada vez mais invadido por aventureiros, né? Então, era para ser um mercado muito simples, mas o brasileiro consegue complicar tudo. Então, o brasileiro consegue buscar do Paraguai, o pessoal consegue fazer esquema para comprar produto sem ter respaldo.
tem produtos, acredite, tem gente que pega produto que tem que ser armazenado em geladeira, condição especial, enfia no carro e sai vendendo de porta em porta. Então acaba que muitas vezes, por exemplo, nós, a Crismedic, que é onde eu trabalho hoje, que tem um gasto e uma preocupação com a segurança, acaba sofrendo. Porque eu até falo para os clientes, acho que eu até falei para você, eu nem sempre vou ter o melhor preço. Porque eu preciso pagar um responsável técnico, eu pago imposto, eu pago toda uma estrutura para te dar suporte. E é isso que garante a sua segurança. Então, muitas vezes esse lucro imediato que as pessoas querem ter, acaba, assim, como diz a frase, né, não existe almoço grátis, né? Se às vezes você quer ter um lucro muito grande, você vai ter que abrir mão da segurança. O problema no nosso ramo é que quando dá ruim para valer. Então é por isso que a segurança é muito importante. Às vezes a gente lida aqui com pessoas que não querem dar os dados para fazer cadastro. Ah, não, é difícil demais comprar de vocês. É claro que é difícil demais. Não é qualquer pessoa que pode comprar meu produto. Eu não posso vender para qualquer um na esquina. Eu preciso saber que se você é profissional, se você é capacitado, se você é treinado, se você conhece. Não, a gente não pode vender essas coisas para qualquer um. Se fosse para qualquer um, estava no mercado, você vai lá e compra, mas não é. Então, se existe uma exigência, e eu preciso cumprir essa exigência para garantir que meu mercado não acabe. Porque senão vira várzea e daqui a pouco o mercado acaba. Então, eu acho que isso é fundamental, ter esse entendimento, assim, sabe? Que o produto precisa ter segurança, precisa ter qualificação, precisa saber de onde vem, para onde vai, como é guardado, como é estocado. A gente às vezes fala, fulano, pede para tomar um café nessa pessoa que está te oferecendo isso. Você vai ver, muita gente não tem nenhuma estrutura física para te atender. Então isso é muito... Na consulta você consegue ter uma noção. Né? Então, se a pessoa que está procurando aquele trabalho, ela tiver uma consciência de falar, porque muita gente te manda mensagem e fala assim, quanto é isso? Qual o valor disso? Se elas soubessem a importância da consulta, porque na consulta você está conhecendo aquele profissional. Se ele não conseguir te entregar nada na consulta, se ele não conseguir te mostrar nada, você vai mesmo entregar o seu bem mais importante, o seu bem mais precioso, que é a sua autoestima, que é a sua qualidade de vida, porque a nossa autoestima está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. Para qualquer pessoa, porque você perguntou um preço para ela no Instagram e ela te respondeu lá, X reais, isso cabe no meu bolso? Você vai entregar para aquela pessoa que cabe no seu bolso, ou você vai entregar para aquela pessoa a sua vida? E assim, no fim, talvez seja mais inteligente você se preparar financeiramente para comprar o procedimento de quem você conhece do que querer fazer como que está no seu bolso. E depois ter que gastar dobrado para retirar, às vezes, aquilo que você colocou ali. Né? Pelo amor de Deus. Voltando para os produtos, a gente já vou até tirar uma dúvida aqui com você, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo e é uma que eu sempre penso em perguntar, eu nunca lembro. Quando a gente fala de produtos importados, material de trabalho importado, a gente tem muito no mercado, né, que traz para a gente, é aberto ao trabalho. Mas o que acontece? Quando a gente importa o material, ele tem que ser vistoriado pela Anvisa, você precisa liberar. Como que a gente define esse material de qualidade para ele vir até nós, aqui no Brasil? A primeira coisa que é necessário é que esse produto tenha o FDA, que seria como se fosse a nossa Anvisa, o FDA do país de origem. Então, por exemplo, hoje em dia, o maior importador, a maior usina de produtos para estética é a Coreia do Sul. Então, pronto, ele tem KFDA? Tem. Então, se tem KFDA, aí algum importador pode querer trazer para o Brasil. Quando chega para aqui, vai começar o processo na Anvisa. Aí a Anvisa tem as suas regulamentações e vai adequar as suas regulamentações com os seus devidos testes. Vou dar um exemplo. Existe uma linha que a gente trabalha que no mundo todo ele tem validade de 5 anos. Então o produto foi feito para ter validade de 5 anos. Porém, por causa da Anvisa, não libera nada com validade maior que 3 anos. Então esse produto vem importado, mas quando chega aqui ele passa a ter validade de 3 anos. Você entendeu? Mesmo tendo símbolo fabricante, porque é a nossa legislação. Então a Anvisa faz esse trabalho. É um processo demorado, é um processo caro. Não sei se eu já te comentei, mas sabe aquele lapisinho de marcação que a gente dá para vocês? Pronto. O lapisinho de marcação parece uma coisa simples, né? Mas ele é considerado pela Anvisa um cosmético. Então, cada vez que eu vou mandar fazer, eu preciso de uma liberação da Anvisa. Eu preciso que um responsável técnico, que um químico fale sobre os produtos que está indo ali. Então, exige
validação disso todas as vezes. Eu nunca mais vou reclamar quando você me mandar um monte de canetinha. Não. E você sabe que... E a nossa é a melhor. A gente sabe que a nossa é a melhor. Nós mandamos fazer na Faber-Castell, mas existe todo esse processo. E nós não vendemos. Você não consegue vir aqui e comprar. Não, a gente só dá de brinde. Então... Inclusive, obrigada pelo vibrato de ontem. Eu adorei, gente. Tá vendo? Eu nem sabia que tinha. Tá vendo? Seu representante cuida bem de você. Realmente, gente. Aqui não tem jeito não. Não quero gravar o Diego não, mas aqui entrega. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, não só profissionalmente, como pessoa também, mas como profissional. Eu gosto do que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Eu acho que é o mais importante, né? Quando a gente quer entregar resultado de verdade. Você sabe que assim, a gente vive no comercial, a gente vive recebendo várias propostas, né? Pra trabalhar, pra mudar de ramo e tudo mais. Mas eu falo, cara, eu amo o que eu faço. Porque o que eu gosto no meu trabalho? Tudo na cadeia é positivo. Então, eu vendo e ganho dinheiro, você vende e ganha dinheiro e a pessoa fica feliz no final. Então, eu acho isso maravilhoso. Prefiro 1000 vezes isso do que vender um remédio que a pessoa está procurando para curar uma dor. Então, eu adoro o que eu faço, adoro mesmo. Eu gosto até de tomar chá de cadeira, às vezes. E bom, né? É importante de vez em quando tomar um chazinho de cadeira. A gente está fazendo por amor, então, né? Isso, exatamente. Diego, então, a gente sabe que hoje, né, a maioria das mulheres, né, que fazem parte da estética no nosso mundo, qual é a dica que você daria para elas manterem a autoestima sempre em alta, hoje? Acredito que seja a prevenção. A prevenção. Você, mulher, que gosta de estar sempre bonita, não fuja da profissional com quem você faz, não fuja do seu contato ali, né? Porque muitas vezes ela vai entrar em contato com você para fazer uma coisa preventiva. Aí você foge. E aí quando vai ver, já ficou caro a reforma, né? Então, manter sempre este contato e ficar atento aos prazos. Bioestimulador dura 9 meses. Faz com 9 meses, é mais barato do que fazer 3 vezes depois quando der 1 ano e meio. Toxina dura 3, 4 meses, dá sempre manutenção. A manutenção é sempre mais barata do que melhorar. Então esse contato eu acho que é muito importante. Quando você vai lá, por exemplo, Luana, quanto tempo dura essa toxina? Dura mais ou menos X. Faz o seguinte, vem com 1 mês antes para a gente avaliar, e às vezes você vai lá, se aplica uma quantidade menor, fica mais barato. A mesma coisa com todo o resto. Acho que isso é o fundamental. Isso não é uma dica, né? Isso é um presente. Isso é mais que presente. Sim. Não, isso é muito bacana, isso que você falou da prevenção. Porque, um exemplo, eu estava com uma paciente não tem muito tempo. E ela sempre ia, mas eu não conhecia a família dela nem nada. E ela foi em 3 gerações. Foi ela, a mãe dela e a avó dela. E elas são tão parecidas. Quando elas chegaram que eu vi elas sentadas, eu olhei e falei assim, gente... A filha, a mãe, a vozinha, eu falei, não tem como não ser. Aí eu falei assim, isso aqui dá um conteúdo tão bacana, porque olha, a filha já se trata comigo. Uhum. E ela levou a mãe, o diagnóstico da mãe foi um diagnóstico mais complexo, né? Um trabalho maior, né? Então um custo mais alto. A filha, ela já ali no preventivo, se cuidando, ela não vai chegar no histórico da mãe, muito menos do da avó. E se eu disse que eu nem diagnostiquei a avó, eu ainda falei pra ela, vozinha, volta depois, vamos conversar, né? Deixa eu fazer aí uma consulta pra você. E já falei pra ela lá de cara, porque o trabalho dela ainda ia ser triplicado. Então eu falei pra minha paciente, pra mais jovem, minha filha, eu falei, mantém, porque você consegue olhar a sua mãe e a sua avó e entender como é a sua biologia, né? Como que vai ser o seu envelhecimento. Então, cuida para que você mantenha esse padrão aqui sempre, entendeu? Sua beleza sempre muito bem cuidada, sua pele sempre muito bem cuidada. Sim. Eu sei que a hora que eu vi essa coisa, eu falei assim, gente, caramba, que definição de envelhecimento, né? Mais ainda ela hoje, como envelhecer bem, se cuidando, se prevenindo, né? Não, é fundamental. E assim, muitas vezes o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Esses dias até estava discutindo, porque o homem é um pouco mais resistente, né? E aí ele pegou e falou assim, não, eu não tenho essas vaidades não. Eu falei assim, cara, que vaidade é essa que você tem? Você não quer fazer porque a hora que você acordar, seus amigos estão 20 anos mais novos. Porque eles estão mantendo e melhorando e você só está piorando. A hora que você vê, acabou. Então, cara, vai fazer. A gente, 20 anos, pode ser toxina, pode ser bioestimulador. Mantém. Como diria nossa avó, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, pronto. E hoje é muito bacana, você já falou aí do rapaz em si,
que os homens estão muito em alta, né? Estão se cuidando. Antigamente a gente tinha aquele preconceito, aquela dificuldade do homem absorver e entender que ele também precisava se cuidar. E aí ele se cuida. Gente, a primeira vez que um paciente homem me procurou, eu fiquei assim, como será que vai ser essa consulta? Como que eu vou conseguir? Será que eu mesma duvidei do meu potencial? Não vou mentir, porque tratar o rosto masculino não é tão difícil. É tanto a mesma dificuldade do rosto feminino, mas fazer com que o paciente homem entenda a real necessidade, a qualidade dele também começar os tratamentos estéticos, né, e se cuidar de forma preventiva é muito importante. Só que é muito mais difícil. Porque não está na psicologia dele, fazer esse entendimento, né? Não está ali no crescimento dele, porque a gente teve ali, tem até hoje uma cultura muito machista, que é o enfim. Mas hoje a gente vê que é uma cartela grande de clientes que a gente tem, que é o público masculino, né? Tá todos os dias aí aumentando, com a graça de Deus que permanece. Não, tem que permanecer, porque os homens ficam mais bonitos, né? E também acaba movimentando isso. Então, sim, existe o exagero. Existe gente que excede, né? Mas existe o simples fato de controlar o envelhecimento. Então, isso já é suficiente. Infelizmente, eu só fui me atentar para isso depois que eu comecei a trabalhar com estética. Eu fui na primeira cliente do meu e falei assim, cara, que testa é essa? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, nunca usei protetor na vida e tal. E aí eu comecei a fazer. E assim, tô conseguindo reverter, mas eu olho para trás e falo assim, cara, deveria ter começado faz tempo. De que tempo você tá na área da estética mesmo? Da estética, na parte de injetáveis, 1 ano e pouco, mais ou menos. Porque você já cuidava da estética, mas física, né? Sim, eu sempre trabalhei com a parte do personal, do físico no corpo, né? Trabalhava muito com reabilitação também, parte ortopédica. Depois fui para a parte de treinar pessoas e com a parte de psicanálise. Eu mantenho ainda a psicanálise, não abandonei completamente, mas eu só atendo de madrugada, os horários assim, porque... Os horários alternativos, quando eu tô bebendo. Mas eu gosto dessa coisa de 360 graus, assim, sabe? De abranger todas essas questões do humano. Porque no fundo a gente gosta de gente, né? Então. Hoje, igual você já tem um conhecimento aí sobre estéticas injetáveis, se você pudesse fluir mais nos injetáveis, ou se você tivesse que talvez procurar uma outra mecânica de trabalho, você voltaria ou você continuaria nos injetáveis? Não, eu gostaria de continuar com injetáveis. Eu gosto muito da parte de injetáveis, porque é um resultado rápido, é um resultado eficiente e, assim, eu acho que até pela minha natureza de educador físico, acaba que eu confio mais do que nas tecnologias. Eu gosto da associação, mas trocar um pelo outro, aí é difícil me convencer. Nossa, falou tudo. Tem muita gente que vira e mexe e pergunta. Você faz aparelho tal, fulano tal? Assim, gente, faço, mas não é a minha paixão. Por quê? Porque eu acredito que os injetáveis, eles entregam mais resultados do que o aparelho. Mas igual você falou, quando a gente faz associações de tecnologia, até porque tem coisas que a tecnologia vai entregar um resultado diferente, é muito bacana. Mas eu também sou é igual o pessoal me perguntava na academia. Diego, eu corro ou eu faço musculação? Musculação. Se eu fizer musculação, eu posso correr? Pô, maravilha, você vai fazer os dois, maravilha. Se tiver que escolher um só, faz a musculação. Então, eu acho que é isso mesmo. Então, se tiver que escolher um procedimento, vai para os injetáveis. Se puder juntar, melhor ainda. Bacana. Você pensa, ou você já até treina seus clientes para atender, que atende hoje, para que eles saibam vender os procedimentos da forma correta. Você já faz isso? Sim, eu já faço. Tanto... direto, né? Mas tem esse... Sim, tanto no seu trabalho? Tanto com o cliente, como com a assessoria do cliente. Então, às vezes a secretária, às vezes a gestora financeira, quem é que fecha os procedimentos? Por quê? Como nós estamos no mercado, conhecendo várias clínicas, nós temos muita expertise disso. E nós gostamos de dizer o seguinte, que o nosso trabalho não é vender, nós somos consultores, né? Por quê? É uma linha que vai evoluindo, é uma crescente. Então, quanto mais procedimentos você faz, mais você compra. Então, mais nós dois ganhamos.
Então, a Cris Médica, ela tem muito esse perfil e, assim, é uma coisa que me emociona às vezes. Então, tem um exemplo de um amigo meu que é o gerente, que é o Murilo. Ele está no mercado já faz 9 para 10 anos. Ele certa vez visitou uma cliente, que era uma dentista, e ela não fazia procedimentos estéticos. Então, ele convenceu ela a pegar uma caixa de preenchedor. Ela usou, ligou, pediu 2. Usou, ligou, pediu 3. Ligou para ele e falou assim, não, agora eu só te vendo se for 10. Aí ela, não, Murilo, não consigo, cara, não consigo. Eu falei assim, doutora, você precisa ter para poder vender. Hoje ela compra mais de 500 caixas por mês de preenchedor. Então, muitas vezes, eu até brinco, às vezes assim, você acha que eu só quero te vender, Luana? Não é, Luana. É porque eu sei que se você tiver aí é mais fácil. Isso é uma realidade. Então, qual que é o nosso prazer? Porque, por exemplo, se eu entrar no mercado hoje, eu não vou pegar as clientes que compram muito. Elas já têm o representante delas. Então, o que é o legal do nosso? A gente vai crescendo junto com o cliente. Então, daqui uns anos, você vai estar comprando milhões de mim. Só que a gente construiu uma história antes. E é muito comum no nosso mercado nós nos tornarmos amigos mesmo. Sim, por quê? Porque a gente se fala muito. E conversa muito e participa e sente as dores. Cara, Diego, eu tive um problema aqui, meu celular quebrou, não posso comprar isso, o que a gente pode fazer? Sabe, então, isso é muito legal no nosso trabalho. Então, a gente presta essa consultoria, estamos, assim, 24 horas online mesmo, para tirar dúvidas, porque a gente tem, às vezes, mais acesso, né? Diego, fiz tal coisa, tá certo. Muitas vezes eu não sei, mas eu tenho contato da speaker nossa. Fulana, ó, aconteceu isso e isso. Aí dá a resposta, põe vocês em contato. Então, o objetivo mesmo é trabalhar para que todo mundo ganhe, obviamente, mas que isso seja feito de maneira saudável e com segurança. Então, eu acho que isso é a grande diferença. Não, isso muda muito mesmo. É importante ter nas empresas, ainda bem que vocês têm vocês, porque eu lembro quando lá no começo, quando a gente se conheceu, que você ficava falando, mas você tem que ter isso. E quando seu paciente vier e procurar isso e aquilo, eu falo assim, Diego, mas eu estou começando agora, eu não dou conta, eu preciso de um preenchedor, eu só preciso de um único preenchedor e eu nem sei se eu vou realmente atender aquele paciente. Aí eu pensava, gente, será que eu vou realmente tirar, investir, deixar aquele dinheiro parado? Quantas vezes eu falei, eu digo, vou deixar esse dinheiro parado nesse momento. Não vai parar, é investimento, tá? E realmente isso foi acontecendo. Por vezes eu comecei a atender pacientes que iam lá me procurando para um preenchimento labial e falavam assim, mano, eu tô incomodada com tal lugar, eu queria dar uma levantadinha em cima, puxa. Não, mas a gente pode preencher tal pontinho. Um exemplo, eu atendi até uma paciente ontem, que eu fiz um planejamento para ela completo e o planejamento dela não estava tudo no nariz. E aí, através de conversa, né, porque além da consulta, conversa com o paciente quando ela chega, ela foi me contar o incômodo dela no nariz e achava que era só cirúrgico. Eu falei, não, você me dá a oportunidade, você deixa de fazer isso. E eu tinha aquele material, e se eu não tivesse material? Exatamente. Não é mesmo? Porque quando a paciente está ali deitada, você está vendo, você está analisando, e às vezes ela não quer ir embora e voltar daqui 2 dias. Você já resolve ali isso. Porque o que eu acho legal? As pessoas, elas querem fazer procedimento, mas elas não querem que as outras pessoas olhem para ela e falem assim, não, é um procedimento. Não, elas querem ser naturais. Então, quanto mais elas conseguem fazer de maneira natural e assim, de uma vez, melhor. Então, se você tem ali o recurso na hora, para resolver na hora, então você vai conseguir, assim, vender mais os procedimentos, né? E deixar o paciente mais satisfeito, obviamente, porque ele sai, olha, meu Deus, transformou tudo. Inclusive, o resultado que eu fiz ontem foi de um material que você me indicou. E eu falo que para projeções não existe igual o nariz. Tá, me mostre. Vamos lá. Qual é a reflexão que você deixa, então, para quem está em busca da melhora da autoestima? A reflexão principal é: entenda quem você é, construa quem você é. Se você pegar a pirâmide ali, você vai ver que a autoestima, ela vai estar lá em cima, porque a autoestima é quando você vence todos os processos de construção de si mesmo. E quando você entende quem você é, você consegue trabalhar para que a sua estima, como você pensa e ama a si mesmo, vai se relacionar. Se você tem uma autoestima boa, você não aceita qualquer relacionamento, você não aceita qualquer trabalho, você não aceita qualquer roupa, qualquer carro, não aceita qualquer nada. Então, isso é muito fundamental. E quando você vai trabalhando isso ao longo da sua vida, você consegue construir ainda mais essa autoestima
e a segurança que ela traz através de evitar envelhecimento, de melhorar pontos que você não gosta, porque isso é muito importante, mas acho que as pessoas às vezes não pensam. Eu atendo bastante, por exemplo, a área íntima. E às vezes as pessoas acham que porque ninguém vê, ninguém se incomoda. Não, tem gente que se incomoda. E o que eu preciso entender? Que o que é incômodo para você, é incômodo para você. Não adianta eu falar que é bom. Te incomoda, então se você pode resolver, resolva. Às vezes, cara, tem um nariz que ele é lindo, mas se a pessoa não gosta, resolve. E aí, ter esse recurso de maneira segura, ela vai ajudar a te deixar seguro para fortalecer sua autoestima, para que você faça boas escolhas. Então, acho que é uma reflexão que eu faço, que eu tento inserir na minha cultura hoje em dia também, e das pessoas que me cercam. Cara, cuidar de si mesmo é a melhor forma que você tem de cuidar dos outros. Muito bom. Diga, eu prego isso todos os dias, parece que a gente está falando as mesmas coisas. Tanto que, porque eu falo muito disso quando eu estou fazendo qualquer coisa, gente, me cuidando bem, para poder cuidar bem de você. Sim. Porque a você falou, se a minha autoestima está em alta, né, não vai ser qualquer coisa que eu vou aceitar, qualquer profissional, qualquer carro, qualquer relação que seja, né? Diego, fico muito feliz que você tenha topado. Obrigada, de verdade. Olha a minha mão gelada. Sim, é o ar-condicionado, tá ligado aqui. E mais importante ainda que você tenha sido o primeiro participante do lançamento, porque isso aqui é um propósito, não é só um plano, é um propósito. E é um propósito de entregar qualidade de forma gratuita e conhecimento. Da melhor maneira que a gente consegue. Então, se a gente consegue entregar assim, a gente vai entregar assim. Obrigada por ter participado comigo. Eu que agradeço. Fico muito feliz em participar, principalmente porque eu sei que não é... Você pode ser você e as pessoas estão sendo acrescidas de muito conhecimento. Então, maravilhoso. Muito obrigada. Trouxe uma lembrancinha pra você. Meu Deus, pra que você isso! Lembrar da gente. Olha lá, ó. Profissional diferenciado, ó. Que isso! Com logomarca e tudo mais. Muito obrigado, muito obrigado. Não, peraí. Que eu vou adorar, tenho certeza. Nossa, adorei já. Nossa, com o nome e tudo. Já vou deixar aqui pra fazer inveja pro pessoal, hein. Cara, que top, Luana. Muito obrigado. Se você gostar de uma cervejinha, de vez em quando, ótimo. Senão você tem seus chazinhos fitness que você adora. Tomo chá, tomo água, tomo tudo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Gente, foi um prazer. Espero que vocês gostem do podcast. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, sigam a gente no Instagram, YouTube, o que tiver esse podcast, vocês vão lá participar. Muitíssimo obrigada e até o próximo episódio, que será em breve. Tchau, tchau.